Olá, meus queridos e minhas queridas. Então, Saulo Miquiles aqui para a gente iniciar mais um programa de comentários sobre o dia a dia, sobre a prática das startups. E hoje a gente vai comentar o segundo episódio da segunda temporada do Anjo Investidor. E a startup desse episódio é a WeUse. Então já vamos iniciar ouvindo do próprio fundador o pitch. Vamos ver o que a WeUse faz nas palavras do fundador. Vamos lá. A WeUse é um guarda-roupa virtual compartilhado na nuvem, no qual as pessoas, através de um plano de assinatura, elas podem escolher roupas pelo aplicativo e semanalmente chega uma sacola de roupa diferente na sua casa. A gente toda semana entregamos uma nova sacola, retiramos a anterior e cuidamos da lavagem e higienização das peças, funcionando como um modelo de aluguel de roupas para o dia a dia. Bom, então vocês puderam perceber que a WeUse é uma plataforma de compartilhamento de roupas usadas. Como é que funciona? A própria empresa, a própria startup adquire peças de roupas e o cliente, no modelo de assinatura, ele paga um valor mensal por mês em torno de R$80 por mês e a cada semana ele recebe um kit de roupas para que ele possa usar aquelas roupas ao longo daquela semana. Depois ele devolve à empresa, higieniza, toma todos os cuidados e na semana seguinte uma nova rodada de roupas é entregue para todos os seus clientes. Então esse basicamente é o modelo de negócios da WeUse. Um dos pontos já que eu queria abordar nesse modelo de negócio, que foi um ponto inclusive questionado pelo João Kepler, que é a questão da devolução. Bom, eu sou assinante da plataforma, recebo uma roupa que eu escolhi pelo site, né? Então não tive como vestir. Quando eu recebo essa roupa, eu vesti, não gostei, não deu muito certo, não caiu bem em mim. Apesar de eles colocarem todas as medidas no site deles, apesar de eles me mandarem uma fita métrica para eu medir o meu corpo, mas por qualquer motivo que seja, não gostei. Botei em mim, olhei no espelho, não gostei. E aí existe a devolução. O cliente fala, olha, não quero essa roupa. O custo dessa devolução fica com a empresa, fica com a startup. Então, eles não cobram nada disso do cliente. O João Kepler faz esse questionamento porque esse é um custo de logística. Do ponto de vista empresarial, isso tem um fundamento. Vamos ouvir o questionamento dele. Mas acontece devolução? Não gostei da jaqueta? Sim, tem casos que a pessoa ela acaba experimentando ali no primeiro uso e essa peça acaba não tendo caimento muito bem. E o que acontece? Quem é esse custo? O custo é da empresa. É da empresa. Então Sim. O cliente não tem esse prejuízo? Não. Agora, do ponto de vista jurídico, tem um outro questionamento também, tem uma outra lente, na verdade, aqui, que é o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 49, diz que quem contrata fora do estabelecimento, na linguagem da época, né, pelo telefone, em domicílio, tem o direito de devolver o contratado em até 7 dias, o chamado direito de arrependimento. Isso, obviamente, vale para contratações via internet. Então, é o caso aqui. Esse consumidor, independentemente da atitude tomada pela empresa, e vejam que foi o questionamento do João Kepler, pelo Código de Defesa do Consumidor, ele tem esse direito dessa devolução. Então, quem está aí me assistindo, que é um founder, que é um investidor, tem que tomar cuidado com esse tipo de negócio, de plataforma, de e-commerce, em que a contratação de um produto ou um serviço seja feita à distância. O cliente tem o direito de arrependimento. Você que é advogado, que é estudante de direito, também está assistindo a gente, tem que saber muito bem orientar o seu cliente nesse sentido. Então, todas as partes envolvidas têm que tomar cuidado nesse sentido. Qual é a postura da WeUse já quanto a esse problema? Não, nós assumimos esse risco, não queremos nem saber se tem legislação sobre isso ou não. O cliente pediu para devolver, a gente assume esse custo. É uma atitude pró-cliente, Customer Success, Customer Experience, né? Meu cliente em primeiro lugar. Então, se o cliente não gostou,
tudo bem, eu arco com esse custo. O que eu, do ponto de vista empreendedor, empresarial, vou fazer? Vou tomar medidas para que essa devolução ocorra o menos possível. E é por isso que eles mostram lá no episódio que eles mandam de brinde uma fita métrica, uma pequena fita métrica, para que a pessoa possa medir o próprio corpo, e ela medindo o próprio corpo, comparando isso com a roupa que está na plataforma que tem as medidas também, certamente haverá uma diminuição dessa devolução de uma roupa que não caiu bem. Vamos então para um outro ponto desse episódio em que é abordado pelo mentor enviado pelo João Kepler, e depois, na hora de falar sobre o valuation da startup, o João Kepler fala também, que é o churn. O churn é um conceito bastante importante para o modelo de negócio de startups, principalmente para o modelo de negócios da WeUse, que é um modelo de assinaturas. Mais ou menos como o Netflix. Na verdade, é a mesma coisa do Netflix, só que o Netflix te entrega séries e filmes, ele te entregam roupas, né? O churn é um nome dado para uma taxa de clientes que cancelam a assinatura, né? Então, eu tenho uma taxa de aquisição de clientes, quantos clientes eu estou fechando, por outro lado, eu tenho quantos clientes eu estou perdendo. O número de clientes que eu estou perdendo é o churn. A taxa de churn é essa relação entre clientes que estão sendo adquiridos e clientes que eu estou perdendo. Por que ele é importante, principalmente para esse modelo de negócio? Porque isso vai me dar o resultado de clientes líquidos, digamos assim. Quantos clientes eu vou ter na plataforma? Vai ser quantos eu consigo fechar, menos quantos eu tenho de churn. E através de medidas de Customer Experience, Customer Success, como a gente já mencionou, eu consigo diminuir o churn. Então, o olhar para esse negócio não é apenas aumentar o número de fechamentos, não é apenas bombar uma equipe de vendas, mas também ter atenção com o meu cliente atual e fazer com que ele não cancele essa assinatura, porque aí, no final das contas, tudo isso vai resultar em mais faturamento e em mais lucratividade. Um outro ponto, um outro olhar sobre o churn é que normalmente um cliente não se paga, né? Ele não começa a dar lucro para a empresa, para a startup, no primeiro mês de assinatura dele, no segundo mês de assinatura dele, no terceiro mês de assinatura dele. É preciso que ele passe um tempo fazendo aquela assinatura, pagando aquela plataforma, para que aquele cliente comece a gerar lucro do ponto de vista individual, ou seja, CAC, quanto é o custo de aquisição daquele cliente, versus o lifetime value, ou seja, quanto de dinheiro ele deixa naquela plataforma ao longo da vida média de um cliente. Então, se eu tenho aqui num exemplo básico R$240 para adquirir esse cliente, se a startup gasta R$240 de CAC, é o custo para ela adquirir aquele cliente, e esse cliente me paga R$80 por mês, então eu tenho que deixar esse cliente no mínimo 3 meses, 3 vezes 80 está aí R$240, então no mínimo 3 meses para ele pagar os custos que eu tive com ele para trazer ele para a minha plataforma. Se eu tenho um churn muito alto, significa que esse cliente pode chegar um momento que ele não sequer vai se pagar, ele vai sair antes desses 3 meses no nosso exemplo aqui. Então esse é um indicativo que é bastante importante de ser acompanhado por esse tipo de negócio, por essa startup, principalmente, não só nesse caso, mas principalmente no modelo de assinatura. Vamos ver o que o episódio fala lá sobre o churn. Eu anotei aqui também, quando o cliente, principalmente para evitar o churn, né? Então evitar ele sair da tua base, que vocês já conhecem mais o gosto do teu cliente com base nas peças que eles escolheram, né, que ele escolheu, que você dê sugestão, então, de sacolas para ele, né, e evitando ele ter que pensar, dedicar tempo para ver as roupas, que ele simplesmente possa usufruir. Legal, o pessoal já conhece meu gosto, então eu vou pegar essa sacola que eles me sugeriram, então acho que isso pode ser também uma forma boa de retenção. Vamos então passar para o nosso terceiro assunto, para o nosso terceiro comentário aqui, que é a rodada ponte, ou a série bridge de investimento, né? Que foi a conversa já na hora de negociar cheque, negociar valuation. O fundador disse que estava numa rodada ponte, numa rodada bridge. A gente vai explicar um pouco isso e vocês vão ver que tem uma relação com o conceito anterior, com o conceito de churn. Mas antes vamos ver a conversa desse fundador lá com o João Kepler. Vamos lá. Bom, vamos falar de números, vamos falar sobre números, né?
Qual é o valuation que você está pensando para esse programa? O valuation para essa rodada, eu queria dizer assim que ela seria uma rodada ponte, né? A gente ainda não estaria na nossa próxima rodada, mas o fato de ter você faz com que a gente queira abrir essa rodada para esse momento. A gente tem um entendimento de um valuation de 7 milhões de reais. 7 milhões de reais. E qual é o valor que você está precisando para fazer o que você precisa fazer na ponte, né? Porque, só para quem está nos assistindo, a ponte é uma rodada intermediária até chegar na rodada mais avançada, vamos dizer, seed, né? Bom, então vocês veem que o João Kepler ele já dá uma explicação do que é uma rodada ponte, do que é uma rodada bridge, e a gente quer aqui aprofundar um pouco essa explicação. Vamos dar um passo para trás para que essa explicação fique bastante clara. Normalmente as startups vão passar por um processo de captação de investimentos, o chamado fundraising. Ok, esse fundraising tem séries definidas, séries ou rodadas, isso são sinônimos. Então, para usar a linguagem que o João Kepler usa ali, uma série, uma rodada anjo, uma rodada seed, uma rodada série A, uma rodada série B, série C e etc. Então, esses planejamentos dessas rodadas de investimento costumam ser muito bem feitos pelos fundadores e pelas startups. E a cada rodada de investimento, o costume é que o investidor, o founder, peça do investidor uma quantia suficiente para que ele tire os projetos que ele tem do papel e para que ele mantenha a startup dele rodando por 18 a 24 meses. Essa é a média do mercado. Então, aquela grana que ele está pedindo vai deixar essa startup funcionando com novos projetos 18 a 24 meses. Acontece que pode acontecer, com perdão da redundância, que esse planejamento não dê muito certo, que esse planejamento saia do trilho. Seja porque houve o faturamento previsto nesses 18 a 24 meses foi menor do que o esperado, seja porque os custos foram mais elevados, mas basicamente eu, como startup, como fundador, estou precisando de dinheiro para chegar até a próxima rodada mais planejada, aquela A, série B, o seed. Então o bridge, a ponte, a rodada ponte é justamente essa ligação, daí o nome ponte, entre a fase que eu estou e para me dar um fôlego para chegar até a próxima rodada. Então por isso que é chamada rodada ponte. Ela não é comum de acontecer, não é o ideal que ela aconteça, mas o motivo número 1 para ela acontecer é exatamente isso que a gente acabou de tratar aqui. Alguma coisa deu errado no meu planejamento, alguma coisa aconteceu que eu não estou com fôlego, que eu não estou com capital, que eu não tenho capital de giro para chegar até a próxima rodada planejada, estruturada, com tempo. Fazer uma captação leva tempo, no mínimo 6 meses, uma rodada bem estruturada aí na média. Então alguma coisa saiu dos eixos e eu tive que fazer uma ponte. E vocês podem perceber que tem um detalhe nesse episódio que o João Kepler fala: eu acho que você não vai conseguir chegar no ano que vem como você está me dizendo. Então você precisa realmente de uma rodada ponte. E talvez a gente precise fazer follow-on, porque o João Kepler olhou os números e viu que ele não estava já numa taxa de capital para chegar na próxima rodada como tinha sido planejado. E qual que é a ligação disso com o churn? Bom, se eu tiver um churn mais alto do que o esperado, mais alto do que o planejado, eu vou ter uma diminuição do faturamento ou um aumento do faturamento porque eu consegui adquirir mais clientes, mas não aumentou tanto quanto eu queria porque eu tive uma saída muito grande de clientes. Então isso vai ter impactos no meu caixa. Eu vou precisar de uma rodada série bridge para chegar na minha próxima rodada, na rodada seed, que é o caso aqui do episódio. Bom, esse é o motivo principal para um empreendedor ter uma necessidade de fazer uma rodada ponte, uma rodada bridge. Existem 2 outros motivos naturais de se acontecer. Eles ocorrem com menos frequência, mas são 2 outros motivos e são motivos mais positivos do que esse, que alguma coisa aparentemente deu errado. Um outro motivo é que, bom, eu tenho até
caixa para chegar na próxima rodada estruturada. Mas aconteceu alguma coisa, apareceu alguma oportunidade, uma nova tecnologia, eu preciso tirar um projeto do papel, ou eu quero expandir para um novo mercado e está dando tudo certo, eu consigo fazer isso, mas para eu fazer isso, eu preciso de um capital a mais, porque isso não estava planejado lá um ano atrás, 18 meses atrás, quando eu tinha feito aquele planejamento. As coisas em startup mudam muito rapidamente. Então, eu vou fazer isso para aproveitar uma oportunidade e, consequentemente, eu vou inclusive conseguir aumentar uma valuation da minha próxima rodada. Se der tudo certo e esse capital bridge aqui conseguir fazer com que eu tire esse projeto do papel, com que eu aproveite essa oportunidade, então o meu valuation vai ser ainda maior na próxima rodada. Então, meu valuation vai ser ainda maior na próxima rodada. Então, esse é um cenário positivo. E um outro terceiro cenário, que também é um cenário positivo, que acontece com menos frequência ainda, é para cobrir os custos do meu IPO, da minha oferta pública de ações. Vou abrir capital na Bolsa de Valores, isso custa dinheiro, então eu vou fazer uma rodada série bridge, isso não estava lá no meu planejamento, no meu fluxo financeiro quando eu fiz a rodada anterior, mas agora também uma oportunidade aconteceu, acho que é o momento, o mercado está maduro, a minha empresa está madura, vou fazer isso. Só que isso custa um bom dinheiro, então eu vou fazer uma série bridge para custear esse processo, e isso vai ser pago com dinheiro que eu vou arrecadar lá no meu IPO, lá na minha oferta pública de ações. Então veja que vocês podem inferir, inclusive, uma outra característica, por tudo que eu falei, vocês podem inferir uma outra característica da rodada série bridge, é que ela é uma rodada curta. Ela é uma rodada curta em termos de financiamento, mais curta do que o normal, e curta em termos de tempo. Eu não estou fazendo uma rodada série bridge com um horizonte de 18 a 24 meses. Não, ela é mais curta, ela é apenas para que eu sobreviva ou aproveite uma oportunidade, porque logo ali eu já estou fazendo uma rodada mais estruturada ou o meu próprio IPO. E uma outra característica dessa rodada ponte, dessa rodada série bridge, todas as rodadas você pode fazer isso, tá, pessoal? Você pode fazer financiamento via equity, ou seja, entregar a participação, entregar ações da sua empresa em troca de um capital do investidor, ou via débito, o famoso empréstimo, Então eu vou com alguém, com o investidor, com o banco, com quem quer que seja, e falo, olha, me empresta um dinheiro porque eu estou precisando disso, 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 e eu vou remunerar o seu capital, vou pagar juros. Um empréstimo tradicional. Acontece que na rodada série bridge, a modalidade de empréstimo, a modalidade de dívida tende a ser maior do que nas rodadas tradicionais. As rodadas tradicionais foram pensadas mais mesmo para o venture capital tradicional, troca de participação societária. Na rodada bridge não, esse percentual de ocorrência, digamos assim, da modalidade de dívida, ele acontece mais porque é um dinheiro, é um valor mais curto. Muitas vezes você já tem um horizonte, você já sabe o que vai acontecer, principalmente quando é uma rodada bridge para você fazer IPO. Porque aí, em tese, está dando tudo certo, a empresa está indo muito bem, então é só um empréstimo para eu cobrir custos ali de curto prazo, porque logo ali eu já vou ter um retorno no dinheiro suficiente para pagar esse empréstimo e muito mais. Então, vejam que ela pode ter, como todas as rodadas, essas duas características, de dívida ou equity, mas no caso da rodada bridge, a ocorrência tende a ser maior de dívida, da modalidade de dívida, modalidade de empréstimo, tá bom? Então esse foi o nosso episódio do Anjo Investidor da WeUse. Falamos aqui então da rodada bridge, falamos aqui então da questão do churn e falamos também da questão do prazo de arrependimento que o Código de Defesa do Consumidor prevê em seu artigo 49, de 7 dias para quem faz uma contratação de produto ou serviço fora do estabelecimento físico. Tá bom? Meu nome é Saulo Miquiles, agradeço a sua participação, a sua audiência aqui até o final. Peço a você que se inscreva no canal, clique no sininho para você receber notificações de próximos vídeos e nos ajude também curtindo e compartilhando esse conteúdo. Além de tudo isso, dê seu feedback, faça seu comentário com sugestões sobre os assuntos que você quer que eu aborde aqui no nosso canal. Valeu? Um agradecimento de novo à Cotidiano Aceleradora, à Miquiles Advocacia. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau.